Como ela havia mencionado antes, era a crença de Asuna que, depois de tudo as coisas serem farsas, a única coisa que existia de fato assumindo um estado de sono era dormir. O resto era uma farsa. Andar, correr, falar, comer e lutar. Todas essas coisas eram simples códigos digitais enviados do servidor de Wart Dedin. Nada que o avatar in-game fizesse causava um único movimento de dedo no corpo da vida real recostado na cama. A única exceção ocorria quando o avatar se deitava à noite, e o cérebro real se engajava no que deveria ser o sono. Portanto, acima de tudo, ela queria garantir uma boa noite de sono nas pousadas da cidade. Provou ser mais difícil do que parecia. O estresse constante e o ritmo da batalha na selva e nas masmorras não deixavam tempo para reflexão. Mas quando ela voltava à cidade e se deitava na cama, ela caía em uma reprodução interminável de suas ações de um mês antes. Por que ela tinha se entregado a um capricho tão estranho naquele dia? Por que não estava satisfeita apenas tocando no Nerve Gear? Porque ela colocou o formidável capacete e disse Link Start. Sempre que ela caía em um sono leve, refletindo sobre aquele arrependimento particular, ela tinha pesadelos. Era um momento crucial para ela, o inverno do seu terceiro e último ano do ensino médio. E por causa desse estúpido jogo, os colegas de classe de Asuna sem dúvida estavam rindo da sua falha. Seus relativos estavam com pena por ter saído da via de carreira que tinha anos para se desenrolar. Mas pior de tudo, seus pais, olhando para baixo para o seu corpo, comatoso em algum quarto de hospital, seus rostos escondidos. Ela se mexeria e acordaria com um solavanco, e depois olharia para o relógio no canto inferior esquerdo de sua visão e descobriria que, na melhor das hipóteses, havia dormido apenas 3 horas. Depois disso, não importava o quanto ficasse deitada na cama com os olhos fechados, o sono não voltaria. De certa forma, se ela simplesmente conseguisse uma boa noite de sono, Asuna não teria se lançado em dolorosas incursões em dungeons por 3 ou 4 dias seguidos. Então, à medida que os calls se acumulavam em seu inventário, Asuna desejava cada vez mais um quarto e uma cama agradáveis para gastá-los. As pousadas desse mundo eram apertadas e sombrias, e as camas, independente do material, eram barulhentas e duras. Ela não precisava de espuma de poliuretano de alta resistência feita na Itália, mas talvez o látex prolongaria seu descanso de 3 horas para 4. E além disso, uma banheira ou pelo menos um chuveiro seria bom. No que diz respeito ao banho, o seu corpo da vida real quase certamente estava sendo regularmente limpo no hospital. Mas isso era uma questão de conforto. Ela estava pronta para morrer sozinha em uma dungeon se fosse necessário. Mas se ela pudesse ter a chance, apenas uma vez, de esticar as pernas e mergulhar em um banho quente agradável, esse desejo fervoroso saltou para o primeiro plano da sua mente nas palavras do espadachim de cabelos pretos. "O que você disse agora?" Asuna repetiu, sem perceber que o agarrara pela gola. A menos que eu tivesse sofrido alguma alucinação, ela podia jurar que ele acabara de dizer: "Toda a quantidade de leite que você pode beber?" Depois disso. "Cama confortável e espaçosa?" Depois disso. Como? Com uma banheira? Então ela não tinha ouvido errado. Asuna soltou a gola de sua jaqueta e continuou, nervosa. Você disse que este quarto era 80 col por noite? Eu disse. Quantos quartos extras esta pousada tem? Onde é? Eu vou pegar um quarto, só me mostre o caminho. Finalmente, ele parecia entender a situação. Ele tossiu e declarou solenemente. Bem, eu te disse que estava alugando o segundo andar, certo? Você disse. O que eu quis dizer foi que estou alugando o segundo andar inteiro. Não há quartos disponíveis. E eles não tinham nenhum para alugar no primeiro andar. O quê? Ela teve que manter os pés firmes para não cair de joelhos. Então,
O quarto é todo! Ele pareceu entender o que ela estava tentando perguntar e respondeu com pesar, os olhos vagando. Bem, eu tive uma boa semana de diversão no lugar, então adoraria trocar com você. Mas, na verdade, eu comprei o tempo máximo de estadia com antecedência, 10 dias, e a transação não pode ser cancelada. O quê? Novamente ela quase desabou, mas se manteve firme. A Suna estava terrivelmente em conflito. Ele acabara de dizer que havia lugares para se ficar além das pousadas e alguns eram muito melhores. Portanto, se ela apenas procurasse ao redor de Toubana, talvez houvesse outro local com uma banheira. Por outro lado, atualmente havia cerca de várias dezenas de jogadores na cidade com o objetivo de vencer o boss do andar. Muito provavelmente qualquer quarto melhor já estaria ocupado, que era de nada o motivo pelo qual ele havia reservado o seu para uma estadia tão longa. Ela deveria tentar verificar na última cidade antes dessa? Mas os campos ao redor estavam cheios de bestas perigosas após o pôr do sol e eles se encontrariam na fonte às 10 da manhã seguinte. Ela não estava muito animada com esse esforço em grupo para lutar contra o boss, mas agora que estava participando, por mais marginalmente que fosse, ela não ia chegar atrasada ou pular completamente. Isso deixava apenas uma opção. Por vários segundos, o corpo e a alma de Asuna foram um campo de batalha de desejos conflitantes. Ela nunca, em 1 milhão de anos, consideraria essa opção no mundo real. Mas tudo aqui era apenas dados digitais, não reais, incluindo seu próprio avatar. E este não era mais um completo estranho. Eles haviam compartilhado o pão com creme, estavam assumindo o mesmo papel na batalha do boss. E, espera, ele não acabara de dizer que ia explicar algo para mim mais cedo? Essa explicação serviria como uma boa desculpa, certo? O espadachim ainda olhava atentamente para todos os lugares menos para Suna quando ela baixou a cabeça e disse com uma voz mal alta o suficiente para alcançar os ouvidos dele: Me deixe usar a sua banheira. A fazenda onde o espadachim estava hospedado ficava na borda de um pequeno campo a leste de Toubana. O prédio era maior do que ela esperava. O tamanho combinado do estábulo e da própria casa poderia ser maior que a casa de Asuna na vida real. Um riacho imaculado corrira por um canto do terreno, empurrando uma pequena roda d'água com rangidos agradáveis. A casa de 2 andares era ocupada no primeiro andar por uma família de fazendeiros NPCs. Quando Asuna atravessou a porta da frente, a esposa do fazendeiro lhe deu um sorriso radiante. Ela não pôde deixar de anotar que a avó, dormindo em uma cadeira de balanço ao lado do fogo, tinha um ponto de exclamação dourado sobre a cabeça, o sinal de uma missão. Mas decidiu deixar passar por enquanto. O espadachim a conduziu por uma escada pesada até um corredor curto com uma única porta no final. Ele tocou na maçaneta e ela se abriu, automaticamente com o som de clique de uma trava sendo destrancada. Se Asuna tivesse tocado nela, nada teria acontecido. Nem mesmo habilidades de arrombamento de fechaduras tinham efeito na porta de um quarto alugado por um jogador. Bem, entre. Ele empurrou a porta aberta e a convidou desajeitadamente. Obrigada. Ela disse baixinho e deu um passo para dentro. Então gritou: O que é isso? É tão grande! E isso é apenas 30 col mais caro do que o lugar que eu tô alugando. É tão barato. Ser capaz de encontrar lugares como este é uma habilidade especial. Simplesmente não está na sua ficha de personagem. Claro, no meu caso. Ele parou no meio da frase. Ela olhou curiosa para ele, mas ele apenas balançou a cabeça. Asuna deu uma olhada rápida no quarto e suspirou. O quarto em que estamos agora devia ter pelo menos 300 pés quadrados. Se a porta na parede leste levasse ao quarto, devia ter mais ou menos o mesmo tamanho. Na parede oeste, havia outra porta com uma placa escrito banheiro. A escrita decorativa de forma estranha parecia ter uma sucção mágica, puxando a Suna mais perto. Apesar do design do lugar ser rústico, era muito confortável e aconchegante. O espadachim tirou sua espada e botas e afundou no sofá macio.
Depois de um esticão luxuoso, ele olhou para cima como se só de lembrar que a Asuna estava ali. Bem, como você pode ver, o banheiro é por ali. Então, fique à vontade. Obrigada. Sentiu-se um pouco rude visitar o quarto de alguém e mergulhar diretamente no banho, mas já era tarde demais para observar restrições agora. Ela aceitou a oferta dele e estava indo em direção à porta quando a sua voz chegou até ela. Só para você saber, tomar banho não é exatamente a mesma coisa que na vida real. O Nerve Gear não lida muito bem com sensações líquidas, então não espere muito. Contanto que tenha bastante água quente, não tô pedindo mais nada. Falou ela honestamente enquanto abriu a porta do banheiro. Ela deslizou para dentro e fechou a porta atrás de si. Certo, talvez por uma trava, pensou ela. Infelizmente, quando se virou para verificar, seu desejo não foi realizado. Não havia botões ou trincas ao redor da porta. Ela tentou bater na porta apenas por precaução, mas como ela não era dona atual do quarto, a Asuna não podia chamar um menu. Por outro lado, a esta altura, a presença ou ausência de uma trava eram largamente relevantes. Ela já estava no banheiro de um rapaz que conheceu apenas ontem, prestes a usar a banheira dele. O espadachim de cabelo preto, cujo nome ela ainda não sabia, era difícil de avaliar em termos de personalidade e idade, mas ele não era o tipo de pessoa que entraria num banheiro sem avisar, ela pensava. E se ele tentasse, estavam dentro dos limites seguros da cidade, o que significava que o código anticrime estava em vigor. Asuna desviou o olhar da porta e olhou para o sul. Uau! Murmurou. Até o banheiro era grande. A metade norte era a área de troca, completa com um tapete grosso e macio e prateleiras de madeira bruta nas paredes. A metade sul era de azulejo de pedra polido, a maior parte coberta por uma grande banheira branca em forma de barco. No alto da parede de tijolos, havia uma torneira em forma de rosto monstruoso, e um líquido transparente estava jorrando dela como uma força tremenda. A água quente e o seu vapor branco e espesso enchia a banheira até a borda e escorria pelo chão de tijolos, onde se dirigia para um ralo num canto. O bom senso dizia que não havia como os palácios medievais europeus, que esse prédio fora modelato, contivessem uma tubulação de água quente de luxo assim. A Asuna não ia culpar as imprecisões de design desse mundo virtual, servisse pelo que ela quisesse. Com os joelhos trêmulos, ela abriu a janela de menu e apertou o botão de remoção de equipamentos no manequim que ocupava metade da tela direita. Todas as coisas que ela estava usando há dias e semanas, um manto com capuz, a armadura de bronze que cobria seu peito, as luvas e botas compridas e a espada na cintura, desapareceram instantaneamente e seu longo cabelo castanho caiu por suas costas. Tudo o que restou foi uma túnica de lã de manga 3/4 e calças de couro justas. O botão de equipamento agora dizia remover todas as roupas. Então ela pressionou novamente. O topo e a parte inferior desapareceram, deixando apenas 2 peças de roupa íntima simples. Asuna deu mais uma olhada rápida na porta e pressionou o botão pela última vez, que agora dizia remover toda a roupa. Com 3 pressões de botão, seu avatar virtual estava completamente nu, e ela sentiu um frio na tela virtual. O castelo flutuante, com o nome estranho de Aincrad, parecia seguir o conceito de estações, e o quarto estava bastante frio, condizente com a data do início de dezembro. Ela cruzou rapidamente o quarto e se sentou na banheira de cerâmica. Quando seu pé esquerdo afundou na água, os sinais sensoriais atingiram o cérebro como uma parede. Ela colocou a cabeça sobre o fluxo de água da torneira, resistindo ao impulso de deslizar completamente abaixo da superfície por enquanto. Só quando o calor cobriu todo o corpo e tirou o frio do ar é que ela se inclinou para trás da água quente com um splash. Ai! Não teve como segurar aquele suspiro de contentamento. Como o espadachim de cabelos pretos a havia avarzado, não era uma representação perfeita
perfeita de um banho. A maioria dos detalhes estavam apenas um pouco fora. A conexão entre a pele e a água, a pressão sobre o corpo, o reflexo cintilante da luz na parte de baixo do rosto. Mas assim como com a comida, havia sensações suficientemente programadas de banho pré-definidas no sistema para que ela conseguisse fechar os olhos, esticar os membros e relaxar. Era um banho. E não apenas um banho qualquer, mas um de luxo, com quase 2 metros de comprimento e cheio até a borda. Ela afundou até os lábios, olhos fechados, deixando todos os músculos relaxarem e pensou: posso morrer feliz agora. Não tenho mais nenhum arrependimento. Mas, mesmo de volta ao mundo real, o mundo em que ela havia vivido toda a vida até um mês antes, ela já quis comer algo tão intensamente quanto agora? Já quis tomar um banho tão desesperadamente quanto antes deste exato momento? Os menus completos de comida orgânica que ela havia comido obedientemente, mas mecanicamente conforme seus pais ordenavam, ou o rolo de pão virtual que o seu corpo desejava tanto que a fazia babar. Qual era a coisa real? Sentindo que ela estava considerando algo muito, muito importante, Asuna prendeu a respiração. Todas as coisas que ela estava usando há dias e semanas, o manto com capuz, a armadura de bronze que cobria seu peito, as luvas e botas compridas e a espada na cintura, desapareceram instantaneamente, e seu longo cabelo castanho caiu por suas costas. Tudo o que restou foi uma túnica de lã de manga 3/4 e calças de couro justas. O botão de equipamento agora dizia remover todas as roupas, então ela pressionou novamente. O topo e a parte inferior desapareceram, deixando apenas 2 peças de roupa íntima, simples. Asna deu mais uma olhada rápida na porta e pressionou o botão pela última vez, que agora dizia remover toda a roupa. Com apenas 3 pressões de botão, seu avatar virtual estava completamente nu e ela sentiu um frio na pele virtual. O castelo flutuante, com o nome estranho de Aincrad, parecia seguir o conceito de estações, e o quarto estava bastante frio, condizente com a data de início de dezembro. Ela cruzou rapidamente o quarto e se sentou na banheira de cerâmica. Quando o pé esquerdo afundou na água, os sinais sensoriais atingiram o cérebro como uma parede. Ela colocou a cabeça sobre o fluxo de água da torneira, resistindo o impulso de deslizar completamente abaixo da superfície por enquanto. Só quando o calor cobriu o corpo todo e tirou o frio do ar é que ela se inclinou para trás na água quente com um splash. Não teve como segurar esse suspiro de contentamento. Como o espadachim de cabelos pretos a havia avisado, não era uma representação perfeita de um banho. A maioria dos detalhes estava apenas um pouquinho fora. A conexão entre a pele e a água, a pressão sobre o corpo, o reflexo cintilante da luz na parte de baixo do rosto. Mas, assim como com a comida, havia sensações suficientemente programadas de banho pré-definidas no sistema para que ela conseguisse fechar os olhos, esticar os membros e relaxar. Desde que ela deixou a cidade inicial há 2 semanas atrás, os pensamentos de Asna haviam seguido uma filosofia marcante. Enquanto esse jogo mortal fosse efetivamente impossível de vencer, todos os 10.000 jogadores eventualmente morreriam. Num mundo onde tudo era falso, morrer mais cedo ou mais tarde não fazia diferença. Em tal caso, ela preferia continuar avançando o mais rápido possível até não poder prosseguir. Nas reuniões de estratégia nos últimos 2 dias, Asna observava a cena com desinteresse frio. Quem era um ex-beta tester, o que quer que isso fosse, como o loot seria distribuído, essas coisas não importavam. Amanhã de manhã, eles tentariam o maior desafio do primeiro andar de Aincrad, que já havia reivindicado 2.000 vítimas. Meros 40 e poucos nunca superariam um obstáculo tão grande na primeira tentativa. Havia uma probabilidade muito alta de que todos morressem.
A razão pela qual Asna estava tão disposta a sair da sua zona de conforto normal para esse banho era porque ela só queria mais um antes de morrer. Agora que o seu desejo havia sido realizado, ela estava completamente preparada para desaparecer desse mundo para sempre na batalha do boss de amanhã. Aquele pão preto com creme por cima, o que eu não daria por mais um antes de morrer. Asna ficou perturbada pelo desejo que surgiu dentro dela de repente. Ela abriu os olhos e se sentou ligeiramente. Aquele sabor não era ruim, mas era uma completa farsa. Era um modelo poligonal ligado a algumas variáveis simples que ditavam o seu sabor. Mas então, o mesmo poderia ser dito para esse banho. O que parecia água quente era simplesmente um limite no jogo com números de transparência e refração calculados para parecerem reais. O calor que envolvia o seu corpo era apenas uma sequência de números sendo enviadas para o seu cérebro pelo nerve gear. Mas, mesmo de volta ao mundo real, o mundo em que ela havia vivido a vida inteira 1 mês antes, ela já quis comer algo tão intensamente quanto agora? Já quis tomar um banho tão desesperadamente quanto agora, nesse exato momento? Os completos menus de comida orgânica que ela havia comido obedientemente, mas mecanicamente, conforme seus pais ordenavam? Ou o rolo de pão virtual que o seu corpo desejava tanto que a fazia babar? Qual era o real? Sentindo que ela estava considerando algo muito, muito importante, Asna prendeu a respiração.